Olá, tudo bem? Acompanhe comigo a resolução da questão de número 20 do Colégio Técnico de Lorena, o COTEL, técnico em Química, mantido pela USP. Fique comigo, questão na tela. Questão de número 20. Temos aí o perímetro de uma quadra de basquetebol é de 88 metros e a sua área mede 448 metros quadrados. Primeiramente, quando nós lemos aqui a palavra perímetro, já tem que vir o conceito de que é a soma da medida de todos os lados de uma figura plana, de um polígono. Então, o perímetro de uma quadra de basquetebol, a quadra de basquetebol, você já tem que lembrar qual figura geométrica. A quadra de basquetebol, ela é circular? Não, ela é um retângulo. Então, nesse primeiro momento, perímetro de um retângulo é 88 metros. E a área desse retângulo é igual, mede 448 metros quadrados. Tranquilo, tá? Então, temos um retângulo, tem aí o valor do perímetro e o valor da área desse retângulo. Lembrando que esse retângulo é uma quadra de basquetebol. Por meio dessas informações, um jogador situado no centro da quadra estará a que distância dos vértices da quadra. Então, acompanhe comigo. Aqui, o nosso retângulo, fazendo o papel aí da quadra de basquete. E aí diz que tem um jogador aí no centro dessa quadra e com as informações que foram dadas, está querendo saber qual é a distância desse jogador até o vértice. Então, acompanhe comigo. O vértice que a gente está tratando é aqui. Ó. Lembrando que o retângulo ele tem 4 vértices, né? E aí é claro que do jogador, qual é a distância do jogador até os vértices, né? Lembrando que essa distância é a metade da diagonal. Logo, a distância do jogador que está ao centro nos 4 vértices, a distância é sempre a mesma. Tranquilo? Então, observe que eu já fiz propositalmente um triângulo em destaque aqui. E esse é um triângulo retângulo. Né? Um triângulo retângulo. Vamos ver se eu consigo subir esse. Vai ficar assim mesmo. Um triângulo retângulo, onde eu tenho essa distância D, que é a distância do jogador até o vértice. Tranquilo? Bom, então, quais as informações que nós temos? Nós temos que o perímetro mede 88. 88 metros, né? Bom, mas o que é o perímetro dessa quadra, né? Posso chamar o comprimento de x e a largura de y? Posso. Então, a gente chama aqui de x e aqui de y. E nós temos, então, que o perímetro é igual a 2x mais 2y. Isso vale 88. 2x porque aqui também mede x e desse lado também mede y, tá? Podemos simplificar por 2? Podemos simplificar por 2.
todo mundo simplificando por 2. Ficamos aí, então, com x. Opa, não é essa cor, é mais escuro. Então, ficamos com x mais y igual a 44. Essa informação aqui a gente vai guardar, né? Agora está falando sobre a área, né? Então, a área do retângulo 448. Esse 8 não ficou muito legal. Isso. Como que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes a altura. Ou seja, x vezes y é x e y, é a área, e mede 448. Observe que a gente interpretou a situação problema, verificou qual é a figura geométrica, já como que se calcula perímetro, área dessa mesma figura. Tranquilo? Bom, então essa informação aqui a gente também vai precisar, né? Bom, com isso, temos aqui duas equações. Somando comprimento com a largura, dá 44, e multiplicando o comprimento pela largura dessa quadra, vai dar 448. Bom, vamos ter que substituir aí o valor de uma das variáveis nas equações. Tranquilo? Bom, então, aqui, vamos isolar. Vou só tirar. Vou usar essa aqui mesmo. Nessa equação aqui, então, podemos isolar o valor de y. Isolando o valor de y, ficamos aí com 44 menos x. 44 menos x. Percebe que o y que está nessa equação é o mesmo y que está nessa equação e que corresponde à medida da altura desse retângulo. Então, a gente vai substituir, tá? No lugar do y, aqui, então, x vezes, no lugar do y, então, 44 menos x. E isso é igual à área, isso é igual a 448. Tranquilo? Aplicando propriedade distributiva aqui, x vezes 44 resulta em 44x. 44x mais com menos x vezes x vai dar x ao quadrado. Então, aqui menos x quadrado. Isso é igual a 448. Bom, como o coeficiente de x quadrado está negativo, eu optei por passar, entre aspas, para o segundo membro o mais 44 e o menos x, já ordenando essa equação de segundo grau. Então, percebe que essa questão a gente precisa saber resolver equações de segundo grau completa, tá? Bom, então, passando o x para o outro lado, ele é menos, ele vai ficar mais. Então, mais x quadrado. O mais 44x, ele é positivo. Passa para o outro lado, ele fica negativo, menos 44x. Mais
o 448, que já está no segundo membro. Então, o sinal dele não altera. E aí a gente iguala isso, igualamos a zero. Pronto, temos uma equação do segundo grau, tá? Deixa eu trocar de lousa aqui. Temos aí, então, uma equação do segundo grau. Vou pegar essa equação aqui. Isso. Já vamos colocá-la para cá. Bom, equação do segundo grau completa, tá? Só vamos fazer um lembrete aqui, né? Toda a equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero é uma equação do segundo grau completa, onde a tem que ser diferente de zero, tá? A, b e c são coeficientes reais da equação, tranquilo? Então, como o coeficiente A é 1, coeficiente B é menos 44 e o coeficiente C é mais 448, observe que o B não é zero e o C também não é zero, ou seja, todos os coeficientes são diferentes de zero, então a gente tem uma equação completa do segundo grau. Tranquilo? Do segundo grau. E aí, para a gente resolver essa equação, tem vários métodos, pelo menos uns 3, né? Tem a fórmula resolutiva de Bhaskara, tem a soma e o produto, tem o completar o quadrado, ou seja, uma série de formas de resolver uma equação do segundo grau. Ok? Bom, aqui vamos resolver então aplicando soma e produto, né? Para a gente lembrar aqui, x² menos o S indica a soma das raízes, tá? Mais P, onde P indica o produto das raízes. Então, o que a gente vai imaginar na equação que a gente encontrou? Observe que o sinal de negativo que está aqui é o mesmo que está aqui. Lembrando que resolver por soma e produto, obrigatoriamente, o coeficiente A ele tem que ser 1. Aqui ele é 1, então sem problema. O sinalzinho na frente de P, ele é positivo, então temos aqui que o 448 é o produto das raízes dessa equação e que 44 é a soma das raízes dessa equação. Deixa eu só apagar aqui para não ficar muito rabiscado. Então, o que a gente vai imaginar aqui? A gente vai ter que ter dois números, do qual, quando a gente somar esses dois números, vai dar 44, e esses mesmos dois números, quando eu multiplicar, ele vai dar 448. Tranquilo? Bom, o que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode pegar o 448, que é o produto, tá? Que é o produto, e a gente pode fatorar. Vamos fatorar esse 448, tá? Por 2. Então, a gente tem 224. Por 2, novamente, 112. Por 2, novamente, 56. Por 2, novamente, 28. Por 2, 14. Por 2, novamente,
7. 7 é número primo. Só é divisível por ele mesmo. Resultou em 1. Beleza. Por que eu fiz a decomposição em fatores primos? Porque se eu multiplico todo mundo que está na coluna aí da direita, eu volto no número 448. Então, pelo fato da multiplicação ser associativa, eu posso configurar a multiplicação de todos esses fatores e sempre vai dar 448. Claro que eu vou escolher dois números, no qual multiplicando vai dar 448 e quando eu somar esses dois números vai dar 44. Tranquilo? Bom, é claro que a tentativa aí, tentativa e erro sem problema nenhum, tá? É claro que para o adiantar do passo, por conta do tamanho do vídeo, né? Que já está passando aí de 16 minutos. Vamos pegar aqui 1, 2, 3, 4 fatores 2 aqui, ó. 2, 3, 4 fatores 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá 16. E sobrou para a gente 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7. 7, 14, 21, 28. Então, observe o seguinte, eu agrupei, eu associei, propriedade associativa, eu associei 4 fatores 2, que multiplicando dá 16, e os 3 fatores restantes, multipliquei 28. Então, observe o seguinte, se a gente multiplicar 28 vezes 16, é claro que vai dar 448, né? 8, 16, 24, o dobro de 3 é 6, 24, 48, então, sobe 4, 6, 12, 12, 13, 14, 15, 16, maisinho aqui, multiplicação do 1, elemento neutro, é só multiplicar, copiando aí os números lá de cima, então 8, 8 com 6, 8, 9, 10, 14, vai 1, 1, 2, 3, 4. Observe, então, que eu peguei o valor que corresponde ao produto das raízes e eu fui, por tentativa e erro ali, analisando a unidade, né? Qual número, qual unidade, multiplicada por outra unidade, que vai me dar a unidade 8, que é a unidade que está aqui no produto. Tranquilo? E aí eu fiz essa associação e encontrei as duas raízes. Então, essa equação de segundo grau, ela tem para suas raízes o 16 e o... Tem o 16 e o 28. Tranquilo? E é claro que multiplicamos, deu 448. Agora a soma 28 mais 16. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai 1, 2, 3, 4, 44. Então é a soma. A soma está aqui, a soma das raízes dessa equação. Bom, acabou o problema? Não acabou o problema, tá? Por quê? Porque a gente achou as raízes para x, né? Vamos só retornar. A gente tem ali que a soma vai ser 44, né? Aqui, ó, a soma vai ser 44. Como a gente já achou um x aqui, se eu pego 44 e tiro uma das raízes, no caso 16, eu fico com 28. Logo, eu não preciso destacar aqui o x e o y. Por quê? Porque as dimensões desse retângulo já foram encontradas.
tá? Então, temos aqui 16 e 28. Somando, vai dar 88 e multiplicando vai dar 441. Ah, posso resolver pela fórmula resolutiva de Bhaskara? Pode, mas vai demorar um pouco mais, né? Bom, e agora, o que a gente precisa fazer? Deixa eu só pegar essa dinâmica daqui para voltar para lá. Isso. Bom, analisando aqui, se o jogador está no meio da quadra, significa, então, que a gente tem aqui o ponto médio desse segmento. Se ele tem 16, esse lado só pode ser 8. Tranquilo? E a mesma coisa para o 28. O jogador está no meio da quadra, então temos aqui o ponto médio do segmento que corta esse retângulo no meio, entre aspas. Aqui só pode ser 14. Observe que a gente tem um triângulo retângulo de catetos. 8, 14 e a hipotenusa é o D. Tranquilo? A hipotenusa é o D. Então, para nós descobrirmos qual é a distância do jogador até os vértices, que eu já disse lá no início que a distância do jogador para esse vértice é a mesma distância D, tá? Então, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras, tá? Para poder encontrar aí essa distância D, tá? Então, a hipotenusa D está ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Muito tranquilo. Questão bem elaborada, questão bem bacana, né? Então, D ao quadrado, 8 ao quadrado é 8 vezes 8 é 60, e 4, 14 vezes 14 é 196. Tranquilo? Bom, somando então, a gente tem aí que a diagonal ao quadrado, a distância aí, aliás, né, entre o jogador e o vértice, porque D não é a diagonal, D é a metade da diagonal, né? Vai ser 260. 6 com 4, 10, vem 1, 10, 6, 10 com 6, 16, fica 6, vem 1 e 2, 260. Bom, agora a diagonal, não é diagonal, a distância vai ser a raiz quadrada de 260. Tranquilo? Raiz quadrada de 260. Bom, o que a gente vai precisar fazer aqui com o 260? A gente vai ter que fatorar esse número, né? Vamos fatorar esse número. 65 vezes 4 vai dar 20, vão 2, 6, 12, 18, 24, 25, 26. Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Diagonal. Vamos usar uma propriedade dos radicais, tá? Eu sei que 4 vezes 65 é 260. 260 é o radicando da nossa operação matemática aqui. E aí tem a propriedade que indica que quando eu tenho um produto dentro da raiz, eu posso escrever num produto de raízes. Isso é uma propriedade, tá? Então, essa propriedade aqui, lembrando que 65 é número primo, não tem como fatorar ele mais, né? Então, a distância do jogador até o vértice vai ser 2 raiz de 65.
Alternativa correta, alternativa B. Alternativa B. A gente viu as alternativas? Será que nós vimos as alternativas? Alternativa B, perfeito. 2 raiz quadrada de 65 metros. Alternativa B. Tá? Vamos retornar aqui, ó. Claro que se for fatorar aqui o 260 por 2, 140, 130 por 2, vai dar 65. 65 é número primo, só é divisível por ele mesmo. Então, a gente tem o 4 aqui, 4 e o raiz de 5 aqui. Raiz quadrada de 65, aliás. Tá? Então, alternativa correta, alternativa B. Bom, olha que questão bonita, né? Envolveu geometria, especificamente a figura geométrica retângulo, ponto médio, vértice, teorema de Pitágoras, equação de segundo grau. Tente resolver a equação utilizando a fórmula resolutiva de Bhaskara. Qualquer coisa, deixa no comentário. Espero que você tenha entendido. Forte abraço e até a próxima.